Olá, tudo bem com você? Começamos mais um vídeo aqui no canal da J-Jobs no YouTube para trazer mais um conteúdo cultural sobre o Japão. Aliás, se você é novo por aqui e gosta do assunto, aproveita para se inscrever no nosso canal. Aqui a gente sempre aborda temas como esse, além de dicas para quem deseja trabalhar no Japão e muito mais. E esse que está aparecendo aqui na tela é o Jay, mascote da J-Jobs, que está sempre fazendo companhia para a gente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que é bastante importante e levado super a sério entre os japoneses: a pontualidade. Se você é daquele tipo de pessoa que costuma atrasar uns minutinhos para os compromissos, sejam eles pessoais ou de trabalho, é possível que sua adaptação no cotidiano japonês seja um tanto desafiador. É que os japoneses tratam a pontualidade como algo tão importante como se fizesse parte do estilo de vida deles, entende? E a pontualidade não está presente apenas no ambiente profissional, mas nos encontros pessoais com amigos, por exemplo, cumprir com o horário marcado também é levado a sério e isso representa muito o respeito que eles têm com todas as pessoas. É claro que existem exceções, mas na maioria dos casos, a pontualidade está presente em todos os setores da vida dos japoneses. No ambiente de trabalho, por exemplo, o atraso de 1 minuto pode ser considerado uma atitude imperdoável do funcionário. Se assustou? Calma que tem mais. Talvez você já tenha ouvido falar que o transporte público do Japão é super pontual. E é mesmo. Tanto que já ocorreram casos de empresas responsáveis pelo transporte no país emitirem uma carta de desculpas aos usuários por atrasos de 1 minuto, acredita? Pois é a mais pura realidade no Japão. Teve um caso em que a Metropolitan Intercity Railway, que liga Tóquio a Minami Nagareyama, pediu desculpas publicamente porque o trem Tsukuba Express atrasou 20 segundos. Eu disse 20 segundos. Impressionante, né? Esse tipo de ocorrência, que aqui no Brasil é algo super comum, no Japão a própria empresa admite que foi um erro inadmissível e pede desculpas aos usuários pelo atraso. Eu já li até casos de que a empresa responsável pelo transporte emitiu um atestado informando o não cumprimento do horário de chegada do trem para que o trabalhador justifique o seu atraso na empresa. Pois é, o compromisso com o horário nesse caso é bem sério mesmo. Quando o assunto é reuniões de trabalho, a regra é que os envolvidos estejam presentes no local combinado cerca de 5 a 10 minutos antes do horário agendado. Se você chegar muito antes disso, também pode ser considerado um inconveniente, pois estará no local antes do esperado pelas pessoas. Portanto, não é muito indicado que se antecipe muito nos encontros. 5 minutos antes é o mais adequado, pois dessa forma todos terão tempo suficiente para se organizar e iniciar a reunião no horário marcado. Aquela desculpa do trânsito congestionado, bastante usada aqui no Brasil, não vale no Japão não. Eles consideram que você precisa se precaver saindo de casa mais cedo, quando há a possibilidade de enfrentar um trânsito pesado ou quando não souber o caminho. Tudo para evitar inconvenientes. E depois de te deixar impressionado com a pontualidade japonesa, eu te digo que no passado essa realidade era bem diferente no Japão. Segundo Masashi Abe, professor do Instituto Waseda para Assuntos Avançados, em um workshop realizado em 2016 em Tóquio, os japoneses costumavam ser bastante impontuais no passado e quando os europeus visitavam o Japão no período Edo, entre 1603 e 1868, eles reclamavam muito da impontualidade dos japoneses. É que naquela época os cidadãos comuns não tinham relógios mecânicos e os relógios existentes em templos ou torres tinham que bater 12 vezes ao dia para anunciar a hora e o tempo era medido através de relógios de incensos e não mecânicos. Era uma espécie de relógio tradicionalmente usado na China e tempos depois adotado pelos japoneses e outros países da Ásia. A ideia de tempo nesses relógios de incensos era dada através de uma determinada taxa de combustão que permitia ter uma percepção de minutos, horas ou dias. Somente na Era Meiji, entre 1868 e 1912, que as coisas começaram a se modernizar, tendo como influência a cultura ocidental dos Estados Unidos e da Europa. Os japoneses abandonaram o calendário tradicional e o antigo sistema de horas, e a semana passou a ser dividida em 7 dias e o dia em 24 horas, e então a introdução das unidades de tempo como minutos e segundos.
A partir daí, ocorreram mudanças no sistema educacional, social e militar, e os japoneses passaram a ser treinados a serem pontuais. Também foi nesse período que os japoneses adotaram os relógios mecânicos e tudo mudou na cultura japonesa. Interessante, né? Mas e você, hein? É do time dos japoneses que levam a pontualidade a sério ou dos brasileiros que sempre dão aquele jeitinho ou colocam a culpa no trânsito pelo atraso? Me conta aqui nos comentários como você se comporta quando o assunto é a pontualidade. E agora que a gente conheceu um pouco mais sobre a pontualidade dos japoneses, vamos conferir mais uma oportunidade de trabalho no Japão. A vaga de hoje é para trabalhar na moldagem de pneus para carros na cidade de Mishima, em Shizuoka. O salário é de 1.200 ienes a hora, mais 25% a hora extra. Os candidatos devem ter idade máxima de 45 anos e serem solteiros sem filhos. Para mais informações, acesse o QR Code da vaga IAS 74 ou entre em contato diretamente com a J-Jobs e verifique se a vaga ainda está disponível. Boa sorte para você! E a gente chega ao final de mais um vídeo por aqui. Hoje nós falamos sobre a tão famosa pontualidade entre os japoneses. A gente viu que, estando no Japão, é preciso se adequar aos costumes do país, pois os atrasos não são bem vistos, principalmente quando o assunto é trabalho. Também descobrimos que os japoneses nem sempre tiveram a boa fama de serem pontuais, já que na antiguidade, no período Edo, eles utilizavam um sistema bem menos eficaz que com os relógios mecânicos usados pelos ocidentais. Se você gostou desse vídeo, eu te peço um likezinho para apoiar o nosso conteúdo e, claro, para que ele se espalhe para mais pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Se você também puder, apoie o nosso trabalho adquirindo um produto da nossa lojinha virtual. O endereço está passando aqui na tela para você conhecer. E por fim, eu te deixo o site da J-Jobs para você conhecer os serviços oferecidos pela empresa e, caso precise, entre em contato com a equipe pelo WhatsApp. Tá tudo aqui na tela para você. Eu tô indo nessa, te agradeço pela companhia e até a próxima. Tchau!